Bom dia, meus caros e queridos amigos da segunda-feira, né? Eu falo segunda-feira porque o meu programa é todas as quintas-feiras, às 5 horas da manhã. Eu sou Darcy Maria de Souza, do programa Despertar Quântico da Consciência. E eu me sinto muito honrada, muito... Eu gosto. Eu falo sempre nos meus programas que é uma coisa que eu faço pelo prazer de vir, que é fazer esse programa na rádio. Pelo menos aqui eu consigo expressar aquilo que eu tenho vontade, que eu sinto, que não é só as minhas, é que a gente fala que é vontade, as minhas necessidades. Não, o meu ego, pode ser o meu ego, porque é um prazer que eu sinto, né, em vir aqui e conversar com vocês. E dar um bate-papo, dar um esclarecimento, dar um entendimento de algo, né? Eu sou psicanalista, né? Trabalho com a psicanálise transpessoal, trabalho com a astrologia consciencial, que eu ensino as pessoas a ter um pouco de consciência no dia a dia, né? Através da astrologia. Eu também trabalho com a numerologia transpessoal, que eu ensino as pessoas a vivenciar com aqui e agora, nesse momento. E a astrologia também. O que seria a astrologia? Hoje eu vou falar um pouco sobre a astrologia, né? E eu vou falar um pouquinho o que seria uma análise, né? Um mapa astral, né? Analisando um mapa astral, né? Muitas pessoas procuram essa análise, né, de forma de como autoconhecimento. Realmente é um autoconhecimento, mas muito mais além do que isso, pois existe uma série de fatores e variáveis que decodificam todas as áreas da vida da pessoa, desde o seu nascimento até a sua morte. Primeiramente, é calcular o seu temperamento, podendo ser calórico, fleumático, melancólico ou sanguíneo. Através desses cálculos, saberemos como o nativo se comporta, já detectando alguns hábitos que podem ser usados para o seu bem-estar e hábitos que devem ser eliminados de sua vida. Já podendo se prevenir se surgirão alguns possíveis doenças, né? Porque todos esses temperamentos, elas vão trazer a pessoa, né? Algumas somatizações, né? Então, é onde aparece, a gente já tem uma predisposição a ter uma predisposição. Gente, isso não quer dizer que você vai ter a doença, que você vai ter esse segmento. Vai depender muito, que eu falei, da sua consciência, das suas emoções, né? Dos seus sentimentos. E um monte de fatores que vai determinar, além só desses quatro temperamentos. O temperamento impacta no nativo desde quando ele nasce, sendo às vezes de pouco ou muita intensidade, conforme o mesmo vai amadurecendo. Sabendo do temperamento que predomina mais na pessoa, podemos passar a recomendações de alimentos que farão bem para o seu organismo. O regente do ascendente, que nós temos o nosso ascendente, de acordo com a hora que você nasce, você tem um ascendente, o dia, mês e hora, né? E você vai ter o local também, você vai ter um ascendente. Vai nos mostrar direções como a pessoa pode lidar consigo mesma. Principalmente, o ascendente é o próprio nativo em si. É como ele se comporta com ele mesmo. É o seu corpo, a sua mente, a sua consciência. Pelo ascendente, vemos se há algum conflito que o nativo vai ter. Que a pessoa, né, que o ser vai ter, que aprender a lidar durante a sua vida. Vemos também os planetas que fazem aspectos aos ascendentes, né? E ao regente do ascendente, né? E de como esses planetas podem impactar a pessoa, como ela pode vir de encontro à pessoa, sendo de maneira positiva ou negativa, e de como ele pode trabalhar isso da maneira mais preparada, porque se você tiver essa consciência, você consegue se preparar e consegue lidar com isso com mais facilidade. Analisando como a pessoa lida com o mundo físico em sua vida, mostrando quando ele se estrutura juntamente com o mundo em sua volta. Mercúrio tem jubilo. O que seria o jubilo? As pessoas escutam muito esse termo, jubilo, né? O jubilo nada mais é que é o prazer, que é a necessidade, que é como a gente se comporta. Quando um planeta, né? O Mercúrio, por exemplo, ele é um planeta. E eu falo que o planeta é uma consciência, né? É uma planeta que o macrocosmo traz até a gente e traz essa consciência. Quando Mercúrio está em jubilo, nesta casa, sugerindo que também podemos analisar a clareza mental
da pessoa, a sua inteligência e suas ideias. A vida financeira da pessoa, como ele lida com seu dinheiro e com sua base, né? com suas raízes, né? Quais movimentos favoráveis aos melhores anos em que a pessoa pode investir e economizar? E os anos em que ele pode passar por problemas financeiros? O regente da segunda casa, né? É analisado os planetas dentro dela, né? O que eu falo? A segunda casa é a casa... Na astrologia, a casa 1 é Áries, a casa 2 é Touro. O regente de Touro seria Vênus, né? Mas é claro, todo mundo vai ter uma casa 1 que seria o ascendente. Que casa que é o ascendente, né? E o regente da segunda casa é analisado os planetas dentro dela, como já falei. E os aspectos que o regente dessa casa recebe de outros planetas. Os pontos, aquelas risquinhos que a gente vê no mapa, os risquinhos azuis são os trígonos ou sextis, são facilidade, coisa que tem facilidade de acontecer, tanto positivo como... Mas a maioria das vezes são positivos, são facilidade de você encontrar resoluções. E também, como é que eu vou falar? Essas facilidades, ele vai analisar, né? Se a pessoa vai ter uma vida financeira mais tranquila ou será difícil e turbulenta. Porque de acordo com seus aspectos mais contraditórios, seus desafios, né? E na segunda casa também se analisa como é a nutrição e substância da pessoa. O que o nutre de forma positiva e negativa. Porque, como eu falei, a casa 2 normalmente é de Touro. O Touro gosta de comer, tá? Como é a relação da pessoa com os irmãos, né? Será conflituosa, harmoniosa? Em que tempo pode ocorrer alguns problemas com os irmãos? Primeiramente, sempre se analisa a terceira casa, né? Os planetas que estão dentro dela, mesmo se não houver planetas dentro dela, é analisado o regente da mesma. E os aspectos que o mesmo faz com outros planetas. Um exemplo bem simples, regente da terceira casa é Mercúrio. E a mesma casa, se ela estiver na casa 12, é o meu caso, ela está na minha casa 12. Sendo afligido por Marte. Marte, ele rege, quando eu falei no Jubilo, né? Marte rege a casa 6, no Jubilo, né? Então, eu estou falando isso porque, para vocês terem uma ideia, né? Se posicionar numa situação, estou falando de mim, né? Como é a relação do nativo com os irmãos? Será conflituosa, harmoniosa? Né? Dentro de todos esses aspectos que eu estou falando, dessa harmonia de planetas, essa harmonia de casas, né? E a gente fala, o regente da terceira casa, que é Mercúrio, é a mesma que está na casa 12. Então, sendo afligida por Marte, a relação pode ser duvidosa, inclinando para traições e mentiras. Porque eu tenho na casa 2 Mercúrio, na casa 12. Mas eu tenho na casa 6, que seria a casa que seria na casa 6, que seria o oposto da casa 12, né? Ali que ela fica aflita, ela fica com... Ela faz o jubilo, né? Com Marte. Então, é aquela briga interna que a pessoa tem, ela com ela mesma, né? E a terceira casa, onde Lua tem seu jubilo. Então, imagina, na terceira casa, lá é o jubilo da Lua, lá é o prazer da Lua, está na casa 3, né? Então, qual o prazer que na casa 3, se o meu Mercúrio está na casa 12, se o meu Marte está em outra casa, tem outras casas em concordância, mas existem esses desafios dentro da gente. O que a gente precisa trabalhar com tudo isso? O nosso autoconhecimento, a gente precisa aprender a se conhecer para a gente tomar as decisões necessárias, né? E a Lua também, né? Ele pode ir na casa 3, também pode expressar seus pensamentos, né? Porque quem rege ali na casa 3 é Mercúrio. É Gêmeos, Mercúrio, a casa de Mercúrio, né? Do pensamento. O ar, ele rege o pensamento. E a gente vê, como lá é o jubilo da Lua, né? Que é o prazer da Lua, tá na casa 3, porque lá ele vai ser mais alegre, mais feliz, porque ali, o que o Mercúrio é? Né? Uma pessoa que pensa e vai e mistura com as emoções e tudo mais. Então, é uma casa de muita
alegria, muita felicidade. Por isso que é a casa dos irmãos. O que a gente faz na infância, na criança? A gente começa a brincar, a se harmonizar perante a vida, né? Em qual fase da lua a pessoa, nós nascemos, né? E o que isso pode impactar em suas revoluções lunares? Porque a gente faz todo ano, as pessoas pedem revolução solares. E as lunares? Todo mês a gente faz uma revolução lunar. Todo mês a gente sabe... normalmente esses horóscopos do dia a dia, eles são feitos pela lua, né? Então, onde a lua está? Né? Eu pego a lua, por exemplo, hoje, a lua deve estar... eu nem sei, nem vou falar, não para não falar besteira, né? Eu não sei a lua que está hoje. Eu não estou conseguindo ver agora a astrologia para saber em que lua que nós estamos. Mas até o final do programa eu vou ver se eu consigo ver onde está a lua. E eu consigo transformar tudo isso em algo positivo, né? E você fazendo a análise da lua todo mês, você sabe onde você pode trabalhar com mais discernimento, com mais significado. Que hábitos devem ser cortados? A lua é o significado, significa, nesse contexto, o significado desse contexto na casa 3 é a nutrição da saúde, né? Porque ela vai colocar, é a figura materna, né? A figura materna já se torna na casa 4 e não mais na lua, né? Mas a lua, ela é regida pela casa 4, que é câncer. Então, a confusão mental normalmente é essa. Porque como a casa 3 é o jubilo de Mercúrio, é o jubilo da lua, e na casa 4 é a família, que é a casa de câncer. A casa 4 é a casa da mãe, da figura materna, da intuição. Dependendo das previsões que as pessoas têm, ele já pode se preparar para cortar hábitos, onde está se maltratando, se destruindo. Ou então alimentos que podem estar fazendo mal para ele, né? Ou até mesmo hábitos psicológicos, né? Que pode adoecer a pessoa de alguma forma. Porque os pensamentos não regem as nossas necessidades, as nossas emoções. Se ele rege as nossas emoções, ele pode também reger as nossas doenças, as nossas conclusões, os nossos desafios. Os nossos desafios que eu falo é com a gente mesmo. Eu não estou falando nada com ninguém. Tudo com eu. Eu com eu com você, eu com eu. Isso que é o grande importante, você analisar o mapa natal. Porque você sempre está lidando com você mesma. E tudo, né? Podemos analisar toda a pessoa com tudo onde aparecem os aspectos positivos. Os aspectos negativos é bom para alerta. Mas se for aquelas pessoas que forem muito fleumática, muito sentimental, ela vai levar tudo por lá, ela vai somatizar com mais facilidade. Então você tem que saber, por isso que aqueles estados emocionais vai fazer com que a gente consiga trabalhar tudo isso com mais realidade. Isso é importante. A gente se trabalhar o tempo todo. Porque o tempo inteiro nós estamos buscando respostas. Essas respostas que eu falo, está dentro da lua. Por isso que muitas pessoas, elas falam assim, fulano é que nem a lua, muda de acordo com a lua. Muda, se é lua cheia, nossa, ela está insuportável. A mulher fica mais nervosa, mais irritada, mais não sei o quê. Então, todos são... Mas, em compensação, a lua cheia é um momento de muita prosperidade. Se você souber trabalhar esse lado de você se colocar para frente, se colocar como uma pessoa que você consegue obter muitos resultados, né? E também, como a gente trabalha na casa 4, a gente trabalha também a nossa ancestralidade, né? Então, a gente pode ver tudo isso através da nossa... A casa 4 é a casa da nossa mãe, como eu falei, quem rege é a lua. E quem rege a casa 4 normalmente é a mãe, ou aquela que se fez presente como mãe, ou aquele pai que é mãe, que tem muitos pais que são mães, né? Mudaram a função, mas existe essa finalidade, né? E nessa centralidade nós podemos ver como os avós, como o pai, analisando essa quarta casa, a gente sabe como foi nossa família, nossa vida, nossa ancestralidade, né? A nossa herança ancestral. E como ele pode usar isso para lidar com os assuntos do lar, da família, de maneira positiva. Aqui também mostra quais ciclos de vida que a pessoa vai precisar finalizar.
que é a casa 4, onde a gente nasce, onde a gente vai. Aliás, quando a Lua está, na Revolução Solar que a gente faz, e a Lua está na casa 4, normalmente é mudança de casa. Então, às vezes também acontece de gravidez. Eu falo assim, quando Júpiter, às vezes, está na casa 1, ou na casa 7, é gravidez, é filho que aparece, porque tudo é crescimento. É onde você trabalha com toda essa energia, né? De coisas novas, novidades, né? E no quinto setor, que seria a casa 5, né? Podemos analisar como serão os filhos da pessoa. Se serão saudáveis, ou passarão por problemas, ou até mesmo se serão perversos ou bondosos. Se analisa também se a pessoa vai ter filhos ou não, se serão muitos ou nenhum, né? Isso é relativo também, viu, gente? Eu já vi muitos mapas falarem que a pessoa, astrologicamente falando, eles não poderiam ter filho, eles tiveram. Então, é uma coisa que é muito relativo. Tudo na vida vai, não só a casa, tem outros aspectos que regem também para a pessoa ser mãe ou não, né? E eu falo assim, e a casa 5 é o setor onde Vênus tem seu júbilo, onde Vênus tem sua atração, onde ele trabalha com mais amor, com mais carinho, ele consegue se reprodução. A casa 5, Vênus, amor. A casa 5 também é a casa dos prazeres. Vênus, prazer, amor, dinheiro. É onde a gente cria aquelas coisas gostosas, os nossos prazeres pela vida. É ali que a gente vê onde nós vamos buscar esses prazeres. É na nossa casa 5, né? E ele tem um júbilo, Vênus, né? O amor. Ele dá esse aspecto positivo, né? Representando também todos os prazeres da vida, incluindo a vida sexual da pessoa, né? Já nos dando uma noção de como a pessoa lida com sua sexualidade, né? Ajudando no mesmo caso, ele tem problema com esse assunto. Aqui também podemos analisar como a pessoa lida com seus prazeres e todas as atividades que envolvam algum tipo de prazer. Deixa eu ver agora. No sexto setor, vemos como vai ser a rotina da pessoa, né? Que é a casa do dia a dia. Principalmente no trabalho. Pois Marte, você lembra que eu falei para vocês no início, que eu tenho na casa 12, eu tenho Mercúrio, e eu tenho na minha casa 6, eu tenho a minha casa 6 em Virgem, que é justamente a casa do trabalho, e justamente é onde Marte tem um jubilo dele, onde Marte se encontra o prazer dele, que o prazer de Marte não é trabalhar. Ave Maria, que triste. Ele gosta do trabalho. E eu não posso falar não, porque eu também gosto do trabalho. Adoro trabalhar, adoro me pôr perante as pessoas, me expor perante as pessoas, conseguir me dar prazer no dia a dia. Por isso que eu falo sempre a todo mundo, eu trabalho pelo prazer. A necessidade é busca, sim, mas o prazer vai sempre melhor. Então, eu estou falando isso, mas provavelmente não vai dar para terminar todos esses aspectos, né? E ainda falta alguma coisa. Eu vou falar mais rápido, né? Que Marte é o jubilo de Marte, seria a casa 6. Pela 7ª casa, podemos analisar se a pessoa vai ter parcerias, né? Se vai ter como vai ser sua relação com as outras pessoas, se a probabilidade de muitos inimigos, que a casa 7 as pessoas falam que é relacionamento, mas também são nossos inimigos ocultos, né? Ou aliados. Aqui se analisa o casamento, o matrimônio, se o mesmo pode vir a casar, por passar por algum divórcio, ou se nunca vai se casar. Também podemos descobrir se a pessoa vai ter problema na justiça durante sua vida. Quais serão eles? Planetas dentro dessa casa se opõem naturalmente ao ascendente, que é o próprio nativo. Por exemplo, se Marte estiver na casa 7, o nativo pode vir a ter inimigos declarados ou passar por confusões caóticas no casamento, né? Pela 8ª casa, vemos se o nativo vai receber em sua vida algum tipo de herança, sendo da família ou do cônjuge. Agora eu vou correr porque já está faltando um pouco. Pela 9ª casa, analisaremos como o nativo, como uma pessoa, né? Lida com sua espiritualidade em sua vida acadêmica. Analisando o regente, os planetas que aspectam essa casa, podemos detectar se a pessoa vai ter uma boa vida acadêmica, se vai fazer algumas viagens ou não.
se a tendência é para mudar para o exterior, outro país ou não. O sol é o jubilo dessa casa, o sol é a alegria dessa casa. A 10ª casa, podemos ver como vai ser a imagem pública da pessoa, se a mesma será famosa ou não. A 11º setor, analisando as bênçãos que a pessoa teve, vai vir a receber, pois Júpiter tem aqui o jubilo, tem um prazer aqui dentro da casa, 11ª casa. Também analisaremos se a pessoa vai ter uma vida social muito ativa ou se vai ser mais incluso, né? Ou como ela lida com seus amigos, né? Uma coisa importante também é, enquanto a casa 5 é a casa dos filhos, a casa 11 é a casa dos filhos adotivos. Ou seja, analisar dessa casa, podemos detectar se a pessoa vai ter a necessidade de adotar filhos ou não. E no último setor, vemos análise, a pessoa pode ter sido tipo de vício, como medicamentos, drogas e álcool. É uma casa 12, é uma casa do esgotamento, se ela tem fobias, como ela entra nas depressões, é problema psicológico, né? A casa 12 é extremamente maléfica. Aqui se analisa se a pessoa vai viver recluso ou se um dia pode vir a ter uma sentença de prisão. Prisão é relativo. Prisão é tudo aquilo que a gente se prende, é uma realidade. Saturno tem jubilo. Saturno, ele fica lá, ele gosta da casa 12, né? Ele tem prazer ficar lá, né? Porque lá é onde a pessoa aprende a conviver com ela na marra, né? E tudo isso que nós conversamos hoje é apenas um pedacinho da astrologia. E eu vou falar que tudo isso, a gente fala que o jubilo fala muito, quem fala isso muito é a astrologia indiana. E aqui eu vou falar um pouquinho. O karma é uma lei inexorável da vida, uma lei que inevitavelmente se cumpre. Essa lei determina que toda causa tem um efeito e todo efeito tem uma causa. A vida é assim, para que possamos expandir a consciência e aprender através de nossos erros. Quando for efeito do karma, somos submetidos a violências. Posso traduzir violência como desamor. Criamos defesa que acaba desencadeando mais violência. Para nos proteger desse choque de desamor, desenvolvemos mecanismos de proteção que geram ainda maior desamor. Acabamos tratando o mal com o mal. E o nosso maior erro, quando a gente trata mal com mal. Prem Baba. Eu gostei para terminar esse programa de hoje. Gente, entre em contato comigo. Eu sou Darcy Maria de Souza, do programa Despertar Quântico da Consciência. Meu programa é toda quinta-feira, às 5 horas da manhã. Meu telefone é 995024333. É o WhatsApp também. Gente, eu agradeço de coração vocês, aqueles que me ouviram, que nada acontece por acaso, tudo tem um porquê e um pra quê. Se vocês me escutaram nesse momento, é que vocês estavam precisando de algo, aprender, que hoje eu dei uma pequena aula de astrologia para vocês. Aproveitem. Né? E não esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, Darcy Maria de Souza, né? Lá tá todos os meus programas, todos eles são colocados semanalmente lá no YouTube. Se inscreva no meu programa no YouTube, também se inscreva no programa no Facebook, né? Abracadabra, Espaço Holístico, né? Abracadabra, Numerologia... esqueci o nome do resto. Abracadabra. Fique em paz, gente. Fique em paz. E Deus abençoe. Mas não esqueça de se inscrever no meu canal, tá? Fique em paz. Por quê e pra quê? Se vocês me escutaram nesse momento, é que vocês estavam precisando de algo, aprender, que hoje eu dei uma pequena aula de astrologia para vocês. Aproveitem, né? E não esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, Darcy Maria de Souza, né? Lá tá todos os meus programas, todos eles são colocados semanalmente lá no YouTube. Se inscreva no meu programa no YouTube, também se inscreva no programa no